Unidade 3, Ser Humano e Saúde. Aula 10.2, conteúdo: Sistema excretor. Habilidades: compreender o funcionamento do sistema excretor, identificar os órgãos do sistema urinário e suas principais funções. Muito bem, estamos de volta com a nossa aula, não é, de biologia da EJA. Primeira fase. Eita, que eu já quero adiantar as coisas, já ir para a segunda. Calma, só o ano que vem. Muito bem, boa noite a todos os nossos alunos, aos nossos professores presenciais. Como vocês viram, a gente vai falar sobre sistema excretor, vai falar também sobre sistema urinário. Mas antes da gente ir direto para o nosso conteúdo, vamos iniciar a nossa aula aí revisando um pouquinho do nosso conteúdo anterior, que foi ministrado pela professora Gisele. Então, gente, a professora Gisele falou sobre o sistema imunológico, não é? O sistema imunológico é o nosso mecanismo de proteção. Então, como assim? Nós temos células no nosso corpo, e essas células estão no nosso sangue, em que essas células vão atuar como os nossos defensores, ok? Então, como assim, professora? Bem, nós temos o que, gente? Nós temos algumas células que elas vão servir de proteção contra micro-organismos que podem nos causar doenças. Então, elas vão ou englobar aquelas células, ou isolar também, pode acontecer com um anticorpo, ok? Qual é a função do sistema imunológico? Sempre vai ser nos defender, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Defesa de milhões de bactérias, micróbios. Micróbios, inclusive, é um nome, vamos dizer assim, geral para bactéria, vírus, não é? Então, micróbios, vírus, toxinas. Toxinas são substâncias produzidas por um outro ser que vão nos causar mal, por exemplo, um veneno. De repente, você pode ter alergia à picada de carapanã, não é? Tem gente que é tão assim sensível que tem alergia à picada do carapanã. Eu, por exemplo, não posso ter muito carapanã perto de mim. Então, vamos lá, gente. Vírus, toxinas, parasitas, não é? O que são parasitas? Parasitas são vermes, por exemplo, não é? Vermes que vão querer aí se alimentar de parte do nosso organismo, dos nossos nutrientes, e ainda vão nos prejudicar. Então, o sistema imunológico, ele está em alta, inclusive, vamos dizer assim, exatamente por causa das últimas doenças que estão acometendo a nossa população, como a gripe, né, o H1N1. Então, é importante também que você se vacine, porque a vacina, ela é um auxílio, ela é uma ajuda para o nosso corpo, ela é uma defesa também. Na vacina, nós vamos ter vírus ou bactérias que estão ali ou mortos ou estão quase, né? São bem atenuados e aí eles são injetados no nosso corpo. E o nosso corpo reconhece aquilo como um inimigo e vai produzir anticorpos. Então ali já criou uma memória de quando o vírus ou a bactéria vier realmente nos atacar, então as nossas células de defesa, elas já vão saber. Já temos aí a nossa célula de defesa, que é o linfócito B, ok? No geral, são as células, os glóbulos brancos que vão nos defender. E aí a gente vai ter a divisão de alguns, os macrófagos, por exemplo, vão englobar e eliminar. Nós temos o linfócito B, que serve como memória, por exemplo. Ok? Espero que você aí, se não compreender um pouquinho, anota e depois compartilha na interatividade final sobre o sistema, se tem alguma dúvida ainda sobre o sistema imunológico. Agora a gente vai para o nosso desafio do dia. No nosso desafio do dia, a gente tem aí um monte de cachorro querendo fazer xixi na árvore. Acho que é uma mangueira, inclusive. Parece uma mangueira, né? Não sei que árvore é essa, não. Uma mangueira fictícia aí. E aí um monte de cachorro querendo fazer xixi. A pergunta é, quantas vezes devemos ir ao banheiro fazer xixi no dia? Quantas vezes, gente? Muito bem! Depois a gente continua aí conversando sobre isso na nossa interatividade final, mas agora a gente vai
direto aí para o nosso assunto. Vamos falar de sistema excretor. Então acompanha comigo. Olha aí, ó, o sistema excretor, né? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha para você acompanhar junto comigo. O nosso corpo está constantemente realizando reações químicas, chamadas de metabolismo. Deixa eu pegar. Aí, professora, a senhora tampou. Pronto, tá aí. Metabolismo. Gente, o que é metabolismo? O nosso corpo está sempre realizando reações químicas, ok? A gente aprendeu respiração celular, a gente aprendeu digestão, ok? A professora Gisele falou um pouquinho, algumas aulas atrás, sobre fagocitose, por exemplo. Então, a gente está sempre fazendo reações químicas, tá? Em especial, digestão e respiração, por exemplo, respiração celular. Então, essas reações químicas é que mantêm o nosso organismo funcionando. Então, eu tenho aí as diversas reações químicas, até as reações de defesa do meu corpo, são reações que também vão ajudar o meu organismo a estar trabalhando. Então, o metabolismo é o conjunto de reações químicas dentro do organismo, tá bom? Então, o nosso corpo está sempre trabalhando. Vamos lá. Nesse processo, que processo? O processo de fotossíntese. A formação de resíduos, ou seja, substâncias que não serão aproveitadas no organismo, principalmente as tóxicas, por isso devem ser excretadas, devem ser eliminadas do corpo. Então, quando eu faço um bolo, por exemplo, eu vou utilizar o quê? Vou utilizar açúcar, vou utilizar leite, vou utilizar trigo, vou utilizar ovos. Então, por exemplo, eu pego os ovos e quebro. Pá! Quebrei os ovos. Aí não, tem que separar, né? A gema da clara. Então, eu quebrei os meus ovos. O importante é isso. Eu não vou mais usar a casca do ovo. Normalmente, a gente não usa mais. Então, a gente joga fora. O ideal mesmo era a gente ter um quintalzinho, né? E jogar lá no quintalzinho para servir como adubo. Ok? Mas, enfim, você não utiliza mais a casca do ovo, mas você utilizou só o seu conteúdo. Então, no nosso corpo, nós vamos utilizar as substâncias, por exemplo, nutrientes, só que em algumas reações químicas tem algumas formações de substâncias que eu não vou utilizar mais. Então, essas que eu não utilizo mais, esse resíduo, essa, entre aspas, casca do ovo, são as excretas do corpo, tá? Vamos lá. O nosso organismo libera substâncias tóxicas por meio do sistema excretor. Então, olha só, essas substâncias, essas excretas aqui do meu corpo, elas são retiradas. E elas são retiradas por quem do meu corpo? Pelo sistema excretor. Este é o principal responsável pelo controle da composição química do ambiente interno. Que ambiente interno? O ambiente do meu corpo. Então, nós temos um ambiente interno, ok? Nós temos o nosso corpo, o nosso organismo. O nosso organismo está sempre trabalhando, está sempre funcionando, só que em alguns momentos, em algumas reações químicas, eu não vou utilizar alguma substância que se formou daquela reação. Quando eu não utilizo, essa substância tem que ser retirada do meu corpo. Ela não pode ficar se acumulando ali no meu sangue, por exemplo. E aí, quem é que tira isso? O sistema excretor, ok? Vamos continuar. A eliminação de substâncias prejudiciais ou que estão em excesso. A eliminação de substâncias prejudiciais ou que estão em excesso em nosso corpo é chamada de excreção. Então, você já tomou algum remédio e esse remédio tinha a cápsula, por exemplo, não sei, amarela, o conteúdo era amarelo, e aí você tomou o remédio e quando foi urinar, a sua urina saiu mais amarela ainda, bem mais? Então, é porque aquela substância estava em excesso, né? Você acabou tomando ali algum medicamento que ficou um pouquinho em excesso e essa foi eliminada. Então, as substâncias ou elas são prejudiciais ou elas estão em excesso, nesse caso, se acontecer, ela precisa sair. E o nome dessas substâncias a gente coloca o nome geral, são as excretas, ok? Então, excretas, você já sabe, são substâncias prejudiciais ou em excesso no meu organismo. Vamos lá.
deixa eu ler de novo aqui. A eliminação de substâncias prejudiciais ou que estão em excesso em nosso corpo é chamada de excreção, tá? É excreção que tira as excretas. Processo que permite o equilíbrio interno do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele tem não um padrão, vamos dizer um padrão, mas ele tem uma faixa em que ele vai atuar. Então, era como se isso daqui fosse um padrão do meu corpo. Tudo aquilo que é demais vai ter que ser colocado para fora. Os produtos da excreção são denominados excretas, que são lançadas das células para o líquido que as banha, líquido intersticial. E daí são passadas para a linfa e para o sangue. Então, olha só, gente. Deixa eu explicar uma coisa para você. Bem, só desenhar aqui embaixo. Olha só. O nosso sangue vai ficar dentro dos meus vasos sanguíneos. Então, deixa eu desenhar o sangue aqui. Ok. Deixa eu desenhar o sangue aqui. Então, tá aqui o sangue, ó. Tá aqui as minhas células sanguíneas. O sangue, ele só fica aqui, beleza? E do outro lado aqui, ó, em outro lugar, eu tenho as minhas células. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque as células funcionam aqui. O que elas não querem mais vai passar por esse espaço aqui chamado de líquido intersticial e vai aqui, ó, para o sangue, por exemplo. Então, não é tudo misturado. Não é que todo lugar do meu corpo vai ter vasos sanguíneos. Existem pequenos espaços que não têm vasos sanguíneos. Existem espaços em que eu vou ter célula, um líquido que preenche essas células, que preenche esses espaços chamados de líquido intersticial, fica até mesmo entre as células, e aí eu vou ter os meus vasos sanguíneos, ok? Então, o que eu quero dizer? Que o que é produzido aqui nas células, ele vai vir aqui pelo líquido intersticial e vai para o sangue. E o sangue vai ajudar também a limpar, a filtrar, não é? A tirar essas excretas, ok? Por que eu estou falando isso? Que às vezes os alunos, eles pensam que tudo tem sangue, parece que o sangue está derramando aqui no nosso corpo. E não é assim. Era como se a gente tivesse vários vasos, não é? Vários vasos aí, melhor, vasos canos, vou dizer assim, vários canos dentro do meu corpo, uns maiores, outros menores, muito finos, microscópicos, e por ali somente é que o sangue passa, ok? Esses canos, entre aspas, são os vasos sanguíneos. E, ó, o sangue vai ajudar a eliminar essas excretas. Vamos lá, vamos continuar o nosso texto na nossa próxima. Isso. Então, olha aí, ó. Nos processos metabólicos em que há degradação, a quebra, a diminuição de glicídios, você lembra que os glicídios é o mesmo que carboidratos, ou seja, açúcares também. Então, quando eu tenho a quebra de glicídios e lipídios ou gorduras, eu vou produzir, as minhas excretas vão ser gás carbônico e água, ok? Já quando são metabolizadas proteínas, delas resultam no gás carbônico a ureia, a amônia e o ácido úrico. Há também água e os sais minerais, com destaque para o cloreto de sódio, o mesmo que a do nosso sal de cozinha. Essas substâncias, que substâncias? Essas daqui, ó. Gás carbônico, água, ureia, amônia, ácido úrico, sais minerais. Essas substâncias, elas vão ser eliminadas por meio da respiração, do suor e da urina. Então, eu tenho três saídas das minhas excretas. Ou eu vou colocar as minhas excretas para fora por meio da respiração. Como assim, professora? Eu inspiro. Lembra que a professora da quarta série, mês de março, disse que a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Então, quando eu expiro, quando eu coloco gás carbônico para fora, eu estou eliminando uma excreta. O suor também, não é? O suor ajuda também na eliminação de outras excretas e principalmente a urina. A urina é a nossa via principal.
Professora, e as fezes? Gente, fezes não são excretas. As fezes, elas não são resultado de substâncias que vieram de reações químicas. As fezes, como a gente viu no nosso sistema digestório, elas apenas são alimentos que a gente não aproveitou. Inclusive, se a gente tivesse oportunidade de ver ao microscópio as nossas fezes, a gente ia ver muita coisa que a gente não aproveita, muito pedaço de vegetal, não é semente, que a gente não consegue digerir. Então, as fezes não são resultado de substâncias que as células realizam em reações químicas, tá? Mas as fezes são substâncias, né, parte do alimento que a gente não conseguiu digerir. Então, eu vou eliminar as excretas por 3 vias, pela respiração, pelo suor e pela urina. Vamos ver aí como é que essas excretas são eliminadas? Então, vamos começar com gás carbônico. Gente, o gás carbônico, como eu já falei, ele é descartado através dos órgãos do sistema respiratório. Além disso, a água em excesso, ela é também, vou pegar uma canetinha, a água também é eliminada sob a forma de vapor por meio da expiração. Lembra que inspiração é quando eu vou inalar o ar, tá? Inalar, colocar para dentro. A expiração é quando eu estou colocando esse ar para fora, ok? Estou colocando o ar para fora. Aqui vai a água na forma de vapor, aqui vai a água na forma de vapor e vai também o gás carbônico. Como é que eu sei que vai água, gente? Quando a gente expira, por exemplo, a gente coloca, se colocar um espelho, a gente vai ver que aparece um pouquinho de gotículas de água que foram transformadas em líquidas, que foram condensadas. Excreção do suor. O suor também vai ajudar a eliminar substâncias. Vamos dar uma olhada aí, ó. O suor, gente, ele vai ajudar a eliminar água, ureia, sais minerais, tanto que o suor é salgadinho, não é? Quando a gente é criança, então. Quando a gente é criança, a gente sabe o gosto de tudo, né? A gente sabe qual é o gosto do catarro, a gente sabe qual é o gosto do suor, não é? A gente sabe, assim. E o suor, a gente já sabe que ele é salgado também porque ele contém muitos sais minerais. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso texto. Importante saber que a produção de suor não está relacionada ao processo de excreção, e sim da regulação de temperatura no organismo. Então, por isso que eu falei que o suor ajuda, tá, gente? Ele ajuda a eliminar excretas. Mas o principal dele não é a eliminação de excretas, mas sim a regulação da temperatura. Como assim, professora? Olha só, a gente tem mais ou menos 35 graus, né, de temperatura dentro do nosso corpo. Então, aqui, ó, 35 graus. Se tiver 20 graus o meu fora, sei lá, deu aquela friagem de julho, quanto é que vai estar a temperatura do meu corpo? Vai continuar 36,5 graus Celsius. Eu coloquei o T ali, né? Vou colocar o Celsius aqui, C. Ok? Então, ó, gente, se tiver 40 graus, aquele sol de setembro aqui na Amazônia, a minha temperatura continua 35 graus Celsius no meu corpo. Por quê? Nós somos seres em que nós mantemos a temperatura do nosso corpo. Nós somos homeotérmicos, não muda a temperatura do meu corpo, a não ser que eu esteja com febre de repente ou hipotermia, mas a temperatura dentro do meu corpo sempre vai ser a mesma. Aí, professora, mas eu sinto frio. A sensação de frio não quer dizer que a temperatura do seu corpo diminuiu, tá, gente? Se ela diminuir, é porque aí você pode ter um probleminha chamado de hipotermia, mas ela não diminui, ela permanece a mesma. A sensação de frio, ela é externa, ok? Muito bem, então o que acontece? Você sabe que 70% do nosso corpo é formado por água. E a água, ela absorve muito calor. Então, pensa comigo, eu vou fazer exercício físico, tô lá, correndo, tô jogando futebol, por exemplo, né? Tô jogando lá futebol, tal.
E aí a temperatura do meu corpo, ela quer aumentar, né? Porque eu tô em atividade física, mas ela não aumenta, gente, não muito. Tá? O que que o meu organismo faz? Meu organismo, já sei, eu vou tirar um pouquinho da água, porque junto com a água vai o calor. Tanto que nas regiões onde a gente mais sua, você toca, por exemplo, aqui no pescoço, você sente o frio, né? Você sente, tá mais frio, né? Em algumas regiões que você sua muito, porque junto com a água vai o calor, ok? Então, a questão do suor é manter a temperatura do meu corpo. Se tá muito frio, eu mantenho mais água, que é para continuar meu corpo aquecido. E aí a gente não sua, né? Tanto que nos dias frios a gente não sua, mas a gente urina muito. E aí, porque não sai água pelo suor. Mas se tiver muito quente, o meu corpo vai eliminar água pelo suor, que é para, junto com o suor e o calor, e a minha temperatura ficar constante. Ok? Excreção da urina. Os rins funcionam como um filtro que retém as impurezas do sangue. Lembra que eu falei para vocês? Que as células elas vão levar as minhas excretas vão lá para o sangue? Então, os rins funcionam como um filtro que retém as impurezas do sangue. Então, exatamente porque é o sangue que vai receber as impurezas da célula. E deixa o sangue em condições de circular pelo organismo. Então, os rins é que formam a urina e aí a gente vai sempre, né, derramou a minha tinta aqui, né, vai sempre aí ao toalete, ao banheiro. Falando em rins, vamos falar do sistema urinário? Vamos lá. Olha aí, gente, o sistema urinário humano, ele é bem pequenininho, ele é bem simples. São os rins, ureteres, bexiga urinária, uretra. Então, o nosso sistema urinário é formado por esses órgãos. 1, 2, 3, 4 órgãos, gente. Só rins. Agora, olha aqui nos meus olhos verdes. A palavra é ureter. Ou ureteres, tá? O mais forte é o té. Ureteres. Beleza? Professor, por que você está falando assim? Porque, gente, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em saber quais são as sílabas, né? Mais fortes. Então, é bom a gente ouvir um pouquinho mais e aí falar a palavra correta, tá bom? Vamos ver cada um dos nossos órgãos do sistema urinário. Vamos lá. Os rins. Não é? Os rins são órgãos em formato de feijão. Apresentam cerca de 10 centímetros de comprimento. Internamente, os rins possuem os néfrons, que são unidades funcionais desses órgãos. Neles ocorrem a formação da urina. Então, olha só, gente. Os rins, eles são formados por pequenas partes. Essas partes são chamadas de néfrons. E são os néfrons que vão formar a urina. Então, os rins são os grandes responsáveis pela formação da urina. Vamos dar uma olhada para a gente entender como é que são os rins. Então, como a gente está vendo aí, realmente tem um formato de feijão, né? Os rins, ok? Então, lembra, gente, que o rim, ele vai servir para filtrar o sangue. Então, o sangue, ele vai entrar aqui, ó, numa artéria, na artéria renal. O sangue, rim aqui, ó, o rim do lado direito, ok? Deixa eu engrossar um pouquinho mais a minha caneta. E o rim do lado esquerdo. Tá? Então, o sangue vai entrar aqui pela artéria, o sangue vai entrar, na verdade, vai entrar pela artéria, não, ele já está circulando, está dentro da artéria, ele vai circular e aí ele vai vir para cá. Essas partes aqui onde nós temos, esses daqui ainda não são os néfrons. Os néfrons, eles são microscópicos. Então, eu tenho aí as pirâmides, não é? Parece realmente uma pirâmide, onde eu tenho milhões de néfrons e os néfrons é que vão formar a urina. Então, observa que quando o sangue entra pela artéria, vai aqui para a parte da medula do rim, que é o meio do rim, a medula, e aí o sangue vai sair pela veia. O sangue vem e sai pela veia. Você está observando que eu tenho bem aqui, ó, este canal, pintar até de preto, ó.
eu tenho este canal que está se ligando a várias partes da minha medula do rim, ok? Ó, esse canal aqui é praticamente um canal coletor da urina. Então, a urina se forma lá na medula do rim, nos milhões de néfrons que vão estar ali filtrando o sangue, reabsorvendo a água. A água é muito importante para o nosso organismo. Você observa que lá, quando a gente estudou sistema digestório, a gente falou também que a água ela é reabsorvida pelo intestino grosso. Aqui também a água vai ser reabsorvida pelos néfrons, ok? Pelo sistema urinário. Então tá, vamos continuar aqui. E aí, então, gente, a urina, ela é coletada aqui, ó, não é? Aqui no meio dos meus rins, e ela é transferida para os próximos órgãos que eu tenho. E aí, gente, os rins, eles vão filtrar o sangue, e eles vão tirar muito, além de ureia, ácido úrico, a gente vai ter o que também? Ele vai tirar muitos sais minerais. Então é importante que a gente beba água regularmente, não é? Ultimamente as pessoas, pelo menos aqui em Manaus, as pessoas elas estão com uma mania de ter uma garrafinha, né? Tanto que parece que quase abre loja aqui, só de garrafinha, só de copo. Não é? Caríssimos alguns, mas outros não, mas não precisa ser um copo caro, pode ser uma garrafa PET, desde que você, claro, mantenha limpa e que você sempre esteja ali regulando quanto de água você está bebendo, porque não é incomum a gente encontrar pessoas com pedras, né? Pedras nos rins. Por quê? Pela falta de o hábito constante, né, de beber água. Então, se policie, veja aí se você está bebendo 2 litros ou mais, não faz mal você beber água, esteja sempre aí se hidratando, ok? Veja inclusive sua pele, principalmente as mulheres, às vezes as mulheres não gostam muito de beber água, né? E aí, porque elas têm muita coisa para fazer e não param. Veja se sua pele está ressecada. Se sua pele estiver ressecada, é porque você precisa beber mais água. Agora, se ela não estiver ressecada, é porque também, além de você beber muita água, você deve usar algum produto de hidratante, não sei, um Jequiti. Tô brincando, gente. Mas veja, realmente, pela água, pela pele, a gente consegue ver se a gente está tomando muita água ou não. Ok? Então, paramos aqui na formação da urina e a urina vem para cá, para este canal, que são os nossos próximos órgãos, que são os ureteres. Vamos dar uma olhada. Os ureteres de cada rim, observe essa saída de um ureter. Ureter é no singular, ureteres no plural. Que trata de um tubo musculoso de aproximadamente 14 centímetros. Gente, os nossos rins não são grandes. Os nossos rins não são grandes. 14 centímetros é menor ainda do que assim, a palma da minha mão. Acho que deve ser mais ou menos do tamanho dessa caneta aqui. 14 centímetros não é muito. Então, o nosso órgão, ele não é tão grande, não é? E aí, daí a importância da gente manter sempre saudável, tá bom? Eles são fundamentais para a nossa vida. Vamos lá. A função dessa estrutura é transportar a urina recém-formada até a bexiga urinária, por meio de movimentos peristálticos. Lembra dos movimentos peristálticos? Os mesmos lá do sistema digestório, ok? Por meio de movimentos peristálticos para ser armazenada a urina, para ser armazenada até o momento da micção. O que é micção, professora? Micção é no momento que você vai urinar. É a micção. Tá? Então, olha aí, gente, vamos olhar com mais carinho aqui os nossos ureteres. Então, eu tenho um rim, ok? Eu tenho os rins. E aqui, ó, esse tubo saindo de cada rim, saindo do rim direito e depois do rim esquerdo, é um ureter, ok? Cada um é um ureter. Nós temos 2. E eles vão conduzir a urina vem para cá, sai de lá do rim. No caso de um rim e do outro 2 rins. E vai aqui, ó, para bexiga urinária, ok? Então, vamos dar uma olhada na bexiga urinária? A bexiga urinária é responsável por armazenar a urina. Essa estrutura pode armazenar em média 300 ml de urina.
É 300 ml que tem uma garrafinha de coca? É 600, né? 600 ml, 300 ml, acho que é uma latinha de coca. E ao chegar ao volume de 150 ml, quando chega em 150 ml, na metade, são iniciados os sinais para que a micção ocorra. Então, a nossa bexiga urinária é basicamente um órgão aí, ó, muscular, ok? É um órgão muscular em que ela serve para armazenar aqui a urina. Gente, lembra que a urina é a eliminação de substâncias que a gente não quer mais no nosso corpo. Por isso, não é interessante a gente continuar armazenando substâncias que o nosso corpo não quer. E aí vai um recado para as mulheres. Deu vontade de urinar? Vá! Pare com esse negócio de que eu tenho que... Não, peraí que agora eu tenho que fazer não sei o quê, lavar louça, enxugar, não sei. Eu tenho que fazer isso, aquilo. Vá ao banheiro. Deu vontade? Vá ao banheiro, ok? E os homens, não fiquem mijando por aí não. É feio demais, né? Passar na rua e ficar sentindo cheiro de mijo. Onde já se viu? Então vamos ver o nosso próximo. Gente, rapidão. Então a urina aqui, ó, vai ser armazenada na bexiga e a gente vai para o nosso último órgão. Vamos dar uma olhada? Que é um canal. É a uretra. A uretra é o tubo responsável por levar a urina para fora do corpo. Então, é ela que vai colocar a urina para fora do corpo no momento da micção. Nos homens, a uretra também é um local por onde passa o sêmen. Então, aonde é o mesmo local, vai utilizar. E é o sêmen que é expelido durante a ejaculação. Então, deixa eu aumentar aqui para a gente ver a diferença da uretra masculina para a uretra feminina. Então, olha só, gente, na uretra masculina, observa que é enorme, não é? Em relação à feminina, a uretra masculina é muito grande. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, gente, olha o tamanho da uretra masculina. Então, é tudo isso. Por que eu tô falando isso, gente? Porque olha a feminina, bem pequenininha, vou usar uma seta. Aqui, ó, bem aqui é a uretra feminina. O que isso influencia, gente? Isso influencia nas infecções urinárias. Observa que a maior quantidade de infecção urinária são em mulheres, porque as mulheres, o contato do meio exterior aqui com a bexiga, ela é muito mais próxima do que o homem, que o contato do meio exterior com a bexiga masculina é mais distante, ok? Então, as mulheres precisam se cuidar um pouquinho mais. E aí, também, vamos voltar aqui? Aí também eu vou dar uma dica para as mulheres, é o seguinte, algumas mulheres, elas gostam de utilizar o papel higiênico, não é, limpando de trás para frente. Nunca faça isso, porque no momento que você utiliza o papel higiênico usando de trás para frente, as fezes vão passar ali, ó, pelo canal da uretra e pode infeccionar. Sempre é de trás para trás, vamos dizer assim, não é? Lá para trás. Professora, a senhora está ensinando isso? Tem que ensinar. Ora. Muito bem, falando em infecção urinária, vamos dar uma olhada no nosso vídeo? Na imensa maioria das vezes que um paciente tem uma infecção urinária, o que ele tem na verdade é uma cistite, que é a infecção da bexiga. A cistite tem sintomas tão típicos e tão fáceis de serem reconhecidos que na imensa maioria das vezes os médicos não precisam nem pedir exames para conseguir fazer o diagnóstico. Vamos então falar quais são os 5 sintomas mais típicos da infecção urinária. O sintoma mais comum de cistite é a disúria, que é o nome que nós damos quando o paciente queixa-se de dor para urinar. Mas nem sempre o paciente queixa-se exatamente de dor. Muitas vezes o que ele tem é uma queimação, é uma pontada, é uma ardência, uma sensação de peso na parte baixa da barriga ou simplesmente um incômodo que ele não sabe descrever bem, mas que só surge na hora que ele vai urinar. Outro sintoma muito comum de infecção urinária é a polaciúria, que é a vontade de urinar a toda hora. O paciente com cistite precisa ir ao banheiro a todo momento. Ele sente vontade de urinar a toda hora, mas ele chega lá e só consegue fazer uma pequena quantidade de urina. Isso porque a vontade de urinar não é desencadeada por uma bexiga cheia, mas sim pela parede da bexiga que está muito inflamada. O sintoma número 3 de cistite também está relacionado à inflamação da parede da bexiga. É a urgência urinária, que é a dificuldade que o paciente tem para segurar a urina uma vez que ele tem a vontade de urinar. Às vezes a vontade de urinar surge de forma tão súbita e de forma tão intensa que se o paciente não correr para o banheiro, ele acaba perdendo um pouco de urina na própria roupa.
O sintoma número 4 de infecção urinária é hematúria, que é o nome que nós damos quando há sangue na urina. Basta uma única gota de sangue para que a sua urina fique já com uma cor meio rosada, meio avermelhada. Mas nem sempre a hematúria, ou seja, o sangue na urina, ele é visível ao olho nu. A hematúria pode ser macroscópica, quando a urina fica avermelhada ou alaranjada, ou ela pode ser microscópica, quando há sangue na urina, mas ele está em tão pouca quantidade que somente com exames de urina é que a gente consegue detectá-lo. Muito bem, então vimos aí os sintomas, né, da infecção urinária e falamos também de sistema excretor e sistema urinário. Espero que você tenha aprendido bastante. É isso então, vocês possam ter um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Beijo!